Coisa boa. Arthur, não me deixe esquecer, pelo amor de Deus, quando acabar a aula, você fale comigo, porque eu esqueci de ver o negócio que você me pediu para ver. Tá bom? Animado que amanhã é feriado. Ô, gente, se fosse fazer alguma diferença para mim amanhã ser feriado ou não, é dia do servidor público. Meu marido trabalha do mesmo jeito. O menino vai para o colégio do mesmo jeito. Tudo igual. Não tinha aula para dar amanhã. Vou continuar trabalhando de casa. Tudo igual. Meu povo, vamos lá. Opa, apertei aqui. Tá. Eu queria saber de vocês a respeito de dúvidas, de coisas que vocês acham que a gente precisa estudar hoje, amanhã, rever, né? Porque a prova se aproxima. Já é semana que vem. Então, na outra turma, o que eu fiz? Eles tinham dúvidas em 2 assuntos que, por coincidência, eu não tinha resolvido questões, né? Eles tinham dúvidas em uma questão de conservação de energia e uma questão de escoamento rotacional e rotacional. Então, eu resolvi uma questão de cada coisa, né? Mas eu quero saber de vocês, o que é que vocês têm dúvida, o que é que vocês querem que eu priorize agora, por quê? O que eu gostaria, o que é que eu preciso, né? O que é que eu gostaria de resolver com vocês? Pelo menos uma questão de conservação de energia, porque a gente fez várias de massa. No sábado, a gente resolveu algumas de conservação do momento, bem didaticamente, né? Então, eu acho que já está bem consolidada essa parte. E aí ficou faltando conservação de energia ali e alguma questão que vocês queiram de Navier-Stokes, certo? Então, primeiro seriam as dúvidas de vocês, se não, eu passo para essa programação, digamos assim. Digam-me. Adson, diga aí alguma coisa. Representa aí esse povo. Ó, na minha programação dá certo. Dá certo fazer o quê? As questões que eu disse, energia, Bernoulli, depois Navier-Stokes, ou Adson me representa? Então, ele representa o grande público, então por isso que eu já perguntei para ele. Pois pronto. Então, simbora. Deixa eu pegar aqui, eu já estou apresentando já, então vamos. Isso aqui é conservação do momento linear, conservação da massa, conservação da massa, conservação de energia. Eu vou resolver essa daqui, conservação de energia, que eu não resolvi na outra turma, porque sendo questão diferente, aí vocês conseguem, se quiserem, né, assistir a aula da outra turma e vem mais uma questão. Então, eu vou pegar essa daqui, que é outra. Não é a que eu resolvi com eles agora. Deixa eu ajeitar aqui. Gosto de apagar a resposta, porque eu não gosto de ficar vendo isso aqui, eu vou deixar ela em branco. Então, vamos lá. O que ele diz na questão? Uma bomba centrífuga com diâmetro de 0,1 metro nos tubos de sucção e de descarga fornece uma vazão de água. Deixa eu logo destacar aqui. De 0,02 metros cúbicos por segundo. A pressão na sucção é de 0,2 metros de mercúrio,
né? E a pressão é vácuo, e a pressão manométrica na descarga é de 240 kPa. As seções de entrada e saída da bomba estão na mesma elevação. A potência elétrica medida no motor da bomba é de 6,75 kW. Determine a eficiência dessa bomba. Será que eu nem falei de eficiência aqui para vocês? Falei? Eu acho que não. Essa questão aqui, por mais linda que ela pareça e maravilhosa que ela fosse de resolver agora, ela vai ser mais bem resolvida quando a gente trabalhar a etapa seguinte, a próxima parte, que é a parte de... Eu não vou resolver essa questão não, tá? Eu tenho meus motivos para fazer isso, e esses motivos são técnicos. Então, eu vou deixar essa questão para a próxima unidade, e a gente volta nela. Tá bom? Deixa eu escolher outra de conservação de energia. Não sei por que ela estava aqui na minha listagem, se, na verdade... Momento, lista 2C. Bernoulli. Oxente. Então, a gente vai pegar outra de conservação de energia. Vamos pegar essa daqui, que eu resolvi no semestre anterior, não foi nesse, mas eu resolvo ela toda no passo a passo agora de novo para vocês, tá? Ela é bem didática, bem interessante, e eu acho que vale a pena. Então, ela diz assim: ar na condição padrão entra em um compressor a 75 metros por segundo e sai com pressão e temperatura absolutas de 200 kPa e 345 Kelvin, com velocidade de 125 metros por segundo. A vazão é de 1 kg por segundo. A água de resfriamento que circula na carcaça do compressor remove 18 kJ por quilograma de ar. 18 kJ de energia, né? Por quilo de ar que escoa dentro do equipamento. Determine a potência requerida pelo compressor e considere o CP do ar, né, de 1 kJ por quilograma Kelvin. Então, só para deixar aqui esse processo descrito, né, da mesma forma. E a gente tem uma situação como essa, né? Existe esse compressor, esse elemento aqui que vai estar comprimindo o ar, né? Então, o compressor é um elemento que requer uma fonte externa de energia, né, que vai adicionar trabalho a esse nosso volume de controle. Então, a gente tem aqui o trabalho desse compressor. Certo? Que é o que a gente quer calcular, né, a potência dele. E a gente sabe que na seção de entrada, a gente vai ter um fluido que está entrando aí, segundo o enunciado, com uma velocidade V1 de 75 metros por segundo, né, nessa seção 1. E na seção 2, na seção de saída, esse fluido vai ter a velocidade de 125 metros por segundo. Como ele está pedindo para a gente determinar a potência requerida por esse compressor, a gente já sabe que a gente vai ter que trabalhar com um balanço de energia, né, pessoal? Então,
a gente vai trabalhar com a equação de conservação de energia. E aí, só para a gente terminar de ilustrar esse nosso problema, a gente tem esse compressor, né, que recebe energia externa de uma fonte, né, qualquer para fazer ele funcionar. Ele é refrigerado aí, ó, né, passa por esse compressor uma quantidade aí de água. E essa água promove justamente a refrigeração da carcaça desse compressor. Certo? E aí ele diz, olha, a quantidade de calor que é envolvida, né, nisso é de 18 quilojoules por quilograma de ar. Cada quilograma de ar que escoa dentro desse compressor, são retirados 18 quilojoules de energia através desse fluido aí de refrigeração. Então, a gente pode trabalhar aí na perspectiva dessa equação da conservação de energia, entendendo que a gente tem interesse em avaliar esse termo aqui, que é o trabalho de eixo, que é o trabalho realizado, a taxa de realização de trabalho por esse compressor, né? E sabendo, né, que alguns desses termos aqui, a gente pode cancelar. Por exemplo, trabalho referente às tensões cisalhantes, a gente vai cancelar esse termo. Por quê? Não sei se vocês se recordam da informação que a gente deu referente ao trabalho das tensões cisalhantes, mas a gente podia avaliar, né, esse termo de realização de trabalho por esse tipo de tensões através do produto escalar entre a velocidade e a tensão, né? Só que perceba que a tensão diz respeito a uma área sobre a qual uma força qualquer atua, né? Nesse caso, a tensão cisalhante diz respeito a essa área através do qual o fluido escoa. Então, perceba que a velocidade forma um ângulo de 90 graus aí com esse vetor aí que representa essa tensão cisalhante. Então, o produto escalar entre essas duas coisas é zero. Então, esse termo aqui, de taxa de realização de trabalho pelas tensões cisalhantes, ele é nulo, tá? Outras formas de realização de trabalho não são mencionadas no problema, então a gente também pode desprezar esse termo. Por isso, a gente sabe que esse compressor pode estar operando aí em regime permanente, né? Não existe nenhuma menção a respeito a alguma transitoriedade temporal desse processo. Eu vou escrever isso aqui só da forma que a gente tinha deixado, né, na equação original, para não causar estranheza aí para ninguém. Então, a gente vai poder trabalhar com essa equação simplificada, né? Em que a gente vai avaliar a taxa de realização de trabalho e a taxa de transferência de calor em termos desse fluxo de energia através da superfície de controle, né? Esse termo aqui diz respeito ao produto da energia específica em cada uma das seções da superfície de controle vezes a massa de fluido que escoa por ela, né? E aí a gente sabe, né, algumas coisas, né? Ele dá para a gente as diferentes velocidades nas duas seções, as pressões em cada uma dessas seções, ele dá também qual que é a temperatura em cada uma dessas seções,
Então, a gente vai poder trabalhar com essas variáveis aqui, né? Como não é fornecido nenhum perfil de velocidade que a gente deva integrar, a gente pode trabalhar com os valores médios, né, em uma dada seção. Então, a gente pode trabalhar com esses termos referentes à seção 1, vezes a vazão mássica do fluido na seção 1. Lembrando que na seção 1, esse produto escalar aqui, alguém ainda tem dúvida, pessoal, a respeito dos sinais dos produtos escalares, né? Quando a gente tem na seção de entrada, quando a gente está trabalhando na seção de saída, esses produtos escalares aí entre velocidade e área. Se vocês tiverem, eu trabalho novamente e trago aqui de novo, né? Mas eu acho que a essa altura a gente já fez vários exemplos. Tá? Eu vou mostrar aqui de novo. Então, só para lembrar vocês e a quem mais possa ter alguma dúvida, né? A equação da conservação da massa pelo teorema de transporte de Reynolds, ela era dessa maneira aqui. Equação de conservação da massa. Por que eu estou falando em conservação da massa, pessoal? Porque aqui, ó, a gente tem que trabalhar com as vazões mássicas em cada uma das seções de entrada e de saída. Então, a gente vai precisar avaliar esses termos, tá bom? Quem vai ser positivo, quem vai ser negativo. E essa avaliação a gente vai fazer em termos da equação de conservação da massa, ok? Então, a equação de conservação da massa, que seria a equação da continuidade, né? Para o escoamento em regime permanente, que é a consideração que a gente fez anteriormente, diria para a gente simplesmente que essa integral da superfície de controle de ρ vezes escalar dA a gente tem duas seções, né? Uma seção de entrada e uma seção de saída. Então, o que aconteceria era que a gente ficaria com V1 A1 cosseno do ângulo formado entre a velocidade e a área na seção 1, então esse ângulo vocês conseguem ver, né, que é de 180 graus, mais ρ V2 A2 cosseno do ângulo formado entre essas duas quantidades na seção de saída, que é justamente de 0 graus, a soma dessas duas coisas tinha que ser igual a zero, né? E aí, a gente conseguia ver que este termo daqui ficava com sinal negativo, enquanto o outro ficava com sinal positivo, né? Isso aqui trazia para a gente a informação de que essa quantidade, ρV1A1, na seção 1, tinha que ser igual a ρV2A2, na seção 2, né? E essa quantidade a gente conhece, né, e nomeia isso aqui de vazão mássica. Vazão mássica do fluido. Certo? Então, a gente pode, né, aplicar e estender esses conhecimentos aqui para a nossa equação da conservação de energia, né? Primeiro, de que os termos referentes à seção de entrada
estão multiplicados pela vazão mássica, né? Por esse produto escalar ρ é 1 a 1 cosseno de 180 graus, né? Então, na seção de entrada, esse termo ele fica com sinal negativo, enquanto na seção de saída, isso aqui tudo tem sinal positivo por conta lá do produto escalar, né? E aí a gente viu da equação da conservação da massa que m.1 tem que ser igual a m.2, certo? Todo mundo viu que m.1 tem que ser igual a m.2, pessoal? Todo mundo compreendeu esse detalhe aí? Ótimo. Então, assim sendo, esse slide está igual a esse, ótimo. Assim sendo, a gente pode trabalhar agora, não mais com esses termos todos, mas com um produto aí de uma vazão mássica M ponto, né? Estaria multiplicando justamente as diferenças das quantidades de energia características em cada uma da seção. Seção 2 menos seção 1. Né? A gente teria vou botar aqui outro parênteses. O 2 menos 1 mais PV da seção 2 menos PV da seção 1, seria esse segundo termo, mais V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado esses dois divididos por 2 mais G que multiplica Z2 menos Z1. Aí o que acontece, né? A gente tem que fazer algumas considerações em termos do que o problema nos fornece, né? E outras considerações em termos de informações de variáveis que a gente tem, né? E como que a gente pode melhor utilizá-las. Então, ele fornece a informação, olha, da pressão na seção 1, da temperatura na seção 1. Pressão na seção 2, temperatura na seção 2. Velocidade na seção 1, velocidade na seção 2. Ele dá a informação da vazão mássica, né? E ele dá também a capacidade calorífica do ar, certo? Então, veja só, ele dá as pressões em cada uma das seções, ele dá as velocidades nas duas seções. Não existe nenhuma informação sobre elevação entre a seção de entrada e saída. Então, a gente vai considerar que esse termo de variação de energia potencial seja desprezível, certo? Então, a gente vai desconsiderar essa informação aí, tá? A outra informação que ele nos dá, que nós sabemos, é que entalpia é energia mais pressão vezes volume. Isso aqui em termos de volume específico, tá? Mas a gente sabe que isso também pode ser fornecido
em termos totais, né? Entalpia total igual a energia total mais pressão vezes volume total. Aqui está em termos de quantidades específicas. E a outra informação que nós também sabemos é que a variação da entalpia vale justamente Cp, né, capacidade calorífica do fluido, vezes a diferença de temperatura, certo? Então, perceba que aqui a gente tem os termos de energia em cada uma das seções, U mais PV na seção 2, menos U mais PV na seção 1. Então, a gente pode trabalhar isso aqui em termos de entalpia da seção 2 menos entalpia da seção 1. A gente pode trabalhar isso em termos de um ΔH. E esse ΔH, por sua vez, né, a gente pode expressar em termos de um Cp, uma capacidade calorífica, vezes a diferença de temperatura nas duas seções. Eita, eu carreguei esse termo aqui sem necessidade. Eu já tinha desprezado ele lá em cima, mas continuei com ele. Ok? Então, a gente tem a informação da capacidade calorífica do fluido, da temperatura em cada uma das seções, das velocidades em cada uma dessas seções, da vazão mássica, e a única coisa que não temos ainda, que não sabemos ainda, é essa taxa de remoção de calor pelo fluido, né? Porém, ele informa que a água de resfriamento, ó, ela remove uma quantidade de calor. Cadê, meu Deus, a questão que eu estou resolvendo? Aqui. Porém, a gente sabe, né, que essa água de resfriamento, ela remove uma quantidade de calor de 18 kJ por quilograma de ar. Então, taxa de transferência de calor ela vai poder ser calculada pelo produto da vazão mássica do fluido que escoa vezes a quantidade de calor removido por unidade de massa desse fluido que escoa, né? Perceba que se a gente for fazer análise dimensional disso aqui, vazão mássica é dado em massa por tempo, né? E o termo de quantidade, né, de calor removido, né, pela água de resfriamento, é uma unidade de energia por vazão, né, por unidade de massa do fluido que escoa, quilogramas de ar. Então, esse produto aqui, ele tem dimensão de kilowatts, né, quilojoules por segundo, ok? Todos aí? Todos sobrevivendo até agora? Então, agora que a gente tem esta informação também, a gente pode entender que para a gente calcular essa potência requerida pelo compressor, a gente precisa somente dessas informações aí. Um detalhe, né? O nosso volume de controle seria o próprio, dado aí pelos limites desse próprio compressor, né? Então, a água, vocês conseguem perceber que a água de resfriamento, ela retira, né? Ela remove, aqui está
está no enunciado dizendo, ela remove uma quantidade de energia, né? Se ela remove uma quantidade de energia, este termo aqui, ó, ele tem que ter sinal negativo, né? Lembram da convenção de sinais que a gente falou lá no... bom, em algum momento pregresso, quando a gente estava falando de teorema de transporte de Reynolds, né? Conservação da energia integral. Não, acho que não é essa aula. De teorema de transporte de Reynolds. Eu acho que é essa. Oh, meu Deus. TTR. Eu vou mudando os nomes das coisas e vai ficando difícil de encontrar onde foi que eu coloquei tudo, né? Do jeito que eu quero mostrar, mas enfim. Se vocês bem se recordam aqui, ó, da convenção de sinais, né? Quando a gente remove uma quantidade de calor do sistema, no caso lá, a gente está tratando do volume de controle, essa quantidade de calor fica com sinal negativo, né? E quando o trabalho é realizado sobre o sistema, no caso já para a equação adaptada para o nosso volume de controle, essa quantidade de trabalho é uma quantidade negativa, ok? Essa taxa de realização de trabalho para a gente é uma quantidade negativa. Então, aqui basta a gente realmente começar a fazer as devidas substituições de valores, né? Então, vazão máxima do ar é 1 kg por segundo, né? A taxa de remoção de energia é 18 quilojoules. Eu vou colocar aqui 18 vezes 10 a terceira, tá? Para ficar tudo em unidades de joule dos dois lados da equação. A vazão máxima de ar aqui, novamente, vale 1. Eu vou colocar aqui as unidades para quem quiser acompanhar isso de uma maneira mais criteriosa, tá? A capacidade calorífica do fluido é 1 kJ por quilograma Kelvin. As temperaturas são fornecidas aí na questão em Kelvin. Então, na seção 2, 345, na seção 1, 273. Kelvin. A velocidade na seção 2 é de 125. E na seção 1, a velocidade é de 75. Esse termo aqui tem dimensão aí de metro quadrado por segundo ao quadrado. E acompanhar direitinho as unidades fica com germo aqui, tá? Eu vou converter esse elemento aqui que está em quilojoules, então, joules. Esse Kelvin aqui vai multiplicar com esse Kelvin dali, né? E a gente percebe que esse produto joules por segundo, né? Tá faltando mais.
Falta a gente avaliar esse concordam? A gente vai fazer essa análise de dimensões e unidades agora. Opa, metro quadrado por segundo quadrado é de velocidade aí ao quadrado, né? A gente multiplicar isso aqui por quilograma e dividir por uma quantidade aí de massa, né, quilograma por quilograma, massa por massa, então não alterei a dimensão disso, a gente consegue ver que esse metro quadrado, a gente pode representar isso por quilograma vezes Newton, sobre Newton vezes metro, a gente sabe que é uma unidade de trabalho, então joules por quilograma, tá ok? Metro ao quadrado, metro quadrado por segundo ao quadrado, na realidade, ele tem dimensão, representa. Então, o detalhe é fazer essa de grandeza aqui desses dois termos de 1000 vezes, certo? Então, a gente vai dar nas dimensões corretas, né? Todos esses termos aí resultam em watts, ok? E aí é só continha. Vocês podem calcular quanto que dá esse trabalho de eixo aí. Ixi. Vocês falaram, tudo bem, foi 5h32, então, mas travou muito, deu certo, como que foi aí? Ainda está travando? O que eu posso fazer? Tá de boa já? Deu para entender aí a questão toda? Eu vou pegar um copo d'água, 1 segundo e já volto, tá? 1 segundo mesmo. Dúvidas, senhoras e senhores? Me digam alguma questão de alguma coisa que vocês estejam com dúvida, porque facilita a vida de vocês até. E aí o resumo da vida fica toda de acordo novamente. Pelo amor de Deus, meu povo, vão estudar, vão arrumar umas dúvidas. Já é semana que vem. Então, deixa eu ver mais o que é que.
Essa questão eu acabei de resolver para outra turma, então eu vou escolher outra de Navier-Stokes para resolver com vocês. Vocês já fizeram essas questões? Vocês já fizeram alguma coisa dessa questão, dessas listas aqui, dessa parte de Navier-Stokes, etc. e tal? Essa questão aqui, 2. Né? Pelo menos dou uma pincelada para vocês da parte de equações de Navier-Stokes e tira alguma dúvida se aparecer. Então, vamos lá. Então, ele fala que o óleo escoa entre duas placas horizontais paralelas e distanciadas de 5 milímetros. A placa inferior é imóvel, enquanto a superior tem velocidade de 0,2 metros por segundo no sentido positivo do eixo X. Então, ele já coloca que esse sentido aqui é o sentido do X positivo. Então, vamos coletar informações, tá, pessoal? Para o nosso trabalho, a gente precisa coletar informações para poder resolver as questões. Seriam mais ou menos os eixos coordenados aqui, né? X, Z, essa direção fora do plano da página seria o eixo Z. Ele informa que esse fluido escoa aqui quando Y é igual a H, que seria a distância entre essas placas, né? A velocidade do fluido é um valor Vzão que vale 0,2 metros por segundo. E H, ele dá o valor também, que é 5 vezes 10 a menos 3 metros. E essa é a informação de que essa placa se move.
A placa inferior, ou seja, quando y for igual a zero, a velocidade do fluido é zero também, porque por conta da condição de não escorregamento, certo? Então, a gente já tem de cara quais são as condições de contorno que a gente vai usar para esse problema, ainda que esse não seja o momento de usá-las, né? Mas ele forneceu aí na questão e eu resolvi já colocar aqui. Para destacar aqui essa distância H. Que é a distância entre as placas, né? E aí, como eu falei para vocês, né, sempre que a gente for resolver qualquer questão de Navier-Stokes, a gente tem um passo a passo, um beabá a seguir, né? E qual é o passo a passo? Listar nossas considerações, primeiro. Segundo, escrever a equação da continuidade, trabalhar com ela, fazer as simplificações ao longo dessa equação da continuidade. Por quê? Porque ela é uma equação escalar, né? Então, uma equação escalar, ela tem a vantagem de trazer informações para a gente através de um mecanismo simples, né? Enquanto na equação vetorial a gente trabalha com vários componentes e tudo mais, então é uma forma mais complexa, né, do problema. Então, primeiro passo, considerações referentes ao problema, né? Então, a gente pode considerar, não há nada que nos leve a não considerar isso, né, que esse processo aqui ocorre em regime permanente, né? Por quê? Porque ele não dá nenhuma informação de variações com o tempo. Se tivesse qualquer variação temporal, a gente ia ter que ter informação sobre um valor de velocidade num dado instante de tempo, etc. Certo? Então, a gente pode considerar esse processo em regime permanente. Além disso, a gente pode considerar completamente desenvolvido. Por quê? Considerar esse escoamento completamente desenvolvido quer dizer simplesmente que toda a camada limite, ela já se desenvolveu. Então, aquele perfil de velocidades que a gente for achar, ele vai ser o mesmo em qualquer ponto, né, desse escoamento, em qualquer X desse escoamento. Então, se ele está completamente desenvolvido, significa que o perfil de velocidade ele é o mesmo em toda essa direção X, ρ x igual a zero. A gente pode também considerar que não há escoamento em Z, né? E esse fluido ele se movimenta aí preferencialmente nessa direção X, né, que é a direção do movimento da placa. Então, essa consideração aqui de que não haja escoamento na direção Z implica, então, de todos os ρz ou componentes da velocidade nessa direção serem iguais a zero, certo? Uma consideração que não está escrita, mas ela é implícita, né? Já que a gente vai trabalhar com as equações de Navier-Stokes, é que esse fluido é incompressível. Sempre que a gente fala de escoamento e da avaliação dos escoamentos através da equação de Navier-Stokes, embutido, né, tá essa informação de que o fluido é incompressível e obedece, né, uma relação segundo a lei de Newton da viscosidade, ele é um fluido newtoniano. Então, primeiro, equação da continuidade, né, nossa equação escalar para representar a conservação da massa.
Então, ó, se a gente sabe que esse escoamento ele é em regime permanente, ele é completamente desenvolvido e não há escoamento na direção Z, então automaticamente a gente fica com esta relação. Rho V, Rho Y é igual a zero. Perceba que eu tirei aquela massa específica daqui de dentro, por quê? Porque esse escoamento ele é de um fluido incompressível, né? Então, pouco importa essa massa específica estar aqui dentro da derivada ou fora, esse fluido é incompressível, então não existe, né, variações nessa massa específica, nem com respeito ao tempo, nem com respeito às coordenadas espaciais. Como a gente tinha dito, né, em problemas anteriores, esse componente V da velocidade, assim como os outros componentes da velocidade, é uma função das coordenadas espaciais e do tempo. Porém, se a gente for avaliar as nossas considerações aqui, nós podemos ver claramente que se esse escoamento é em regime permanente, não tem variação com o tempo. Se ele é completamente desenvolvido ao longo desse eixo X, não tem variação com X. E se não tem escoamento em Z, não existe dependência qualquer em Z. De tal maneira que V, que era uma função de 4 coisas, agora é função só de Y. Se ela é uma função só de Y, a gente pode deixar de trabalhar com derivadas parciais para trabalhar com derivada total. E se essa derivada é igual a zero, quer dizer que V é uma quantidade constante. Esse componente da velocidade é constante, né? E aí, o que a gente pode observar é que, pela geometria do problema, né, peraí, calma. Peraí, meu povo, eu fiz alguma coisa muito errada, por quê? O que a gente quer descobrir, o que a gente quer estudar nessa questão, é justamente como que V varia com Y. Então, alguma coisa muito esquisita não está certa, tá? Deixa eu só ver aqui o que é que eu fiz de consideração que não está adequado aqui. Peraí que agora eu me encabulei. Gente, olha a bobagem, olha o problema que dá você escrever uma coisa sem prestar atenção. Olha só, eu ia fazer aqui tudo, né, e estava tudo coerente e tudo mais, e eu ia dizer aqui, ó, V é constante igual a zero, né? E isso aqui está absolutamente correto, certo? Aí eu olhei para a figura e disse, não pode ser V igual a zero. Mas pode, pessoal. Sabe por quê? Porque a única coisa que está errada nisso aqui tudo é que eu estabeleci que o componente da velocidade na direção X é V, né? Eu dei nome a isso aqui errado. Veja só, o que eu tenho interesse em avaliar é justamente o perfil de velocidades
como que a velocidade varia ao longo dessa direção y, não é isso? Porém, perceba que, né, essa velocidade que eu estou trabalhando é a componente da velocidade na direção x. Então, esse perfil que eu vou avaliar é como que o problema que eu estou trabalhando é no estudo de quem é u de x, u de y, né? U de y é o perfil de velocidades. Quero saber como que essa componente da velocidade na direção x muda ao longo do eixo y. E eu tinha colocado aqui isso aqui como v e isso aqui como v, né? E só esse detalhe já ia ser, né, fundamental, já ia ser determinante para eu errar essa questão toda. Tá certo? Então, só para deixar todo mundo na mesma página, vocês também estão com essa mesma... Fizeram essa correção aí na vida de vocês, entenderam aí o que eu falei, o que eu mudei? O que aconteceu, Adson? Lembra que eu tinha V? Eu tinha colocado isso aqui como V e isso aqui como V também, né? Só que isso aqui não é V, isso aqui é U, isso aqui também é U, né? O interesse que eu tenho nessa questão é calcular a velocidade média desse escoamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou obter um perfil de velocidades, ou seja, como essa componente U da velocidade ao longo do eixo X varia, desde esse ponto de y igual a 0 até y igual a h, é o que eu quero fazer, né? Só que como eu tinha colocado esses dois valores aqui com o nome de V, eu ia cometer uma atrocidade na minha resolução aqui. Por quê? Porque pela equação da continuidade, aqui pelos nossos cálculos, a gente estava vendo ó, que dv dy era igual a 0, né? Então, V era é uma quantidade constante. E quando eu tinha chamado isso aqui de V, isso aqui de V, né? Não podia ser constante. Por quê? Porque aqui ele tinha valor de 0 e aqui tinha valor de 0,2. Só que a questão é que eu tinha chamado, né, esse valor aqui por um nome indevido, né? Eu tinha que ter trabalhado isso aqui em termos de U. Por quê? Porque U representa a componente da velocidade na direção X. Certo? Isso. Voltando. Aqui ele está perguntando, no caso, o componente U só está relacionado com X, a gente vai chegar a essa conclusão mais para frente. Mas sim, Kilder, tá? Um detalhe muda tudo, né? Então, você colocar esse nomezinho, né, do componente da velocidade errado, pode ter impacto direto na sua análise, né? Porque eu vi que, né, eu estava chegando pela equação correta, pelas considerações corretas, na informação correta, né, de que a velocidade, a componente V era igual a 0, mas o meu desenho estava me dizendo outra coisa. Então, tem que tomar bastante cuidado com essas questões de Navier-Stokes, tá? Vou continuar. Então, pela equação da continuidade, a gente estava vendo, ó, que dv dy era igual a 0. E isso aqui implicava que o valor da velocidade V, da componente V da velocidade, era igual a 0. E aí, quer dizer, era uma constante, né? Só que pela condição aqui de não escorregamento, a gente sabe que a velocidade do fluido em contato com um contorno sólido adquire a velocidade desse contorno sólido, né? Então, se aqui ele está estacionário,
a gente tem que a componente V da velocidade nesse ponto é zero. Então, se V é uma constante e naquele ponto ela tem velocidade, tem valor igual a zero, em todo o nosso problema, ela também vai ter valor de zero, né? Então, a gente vai colocar aqui como mais uma consideração, na verdade não é uma consideração, é uma consequência da equação da continuidade, que dv dy e a componente v da velocidade são zero, certo? Vou até colocar entre parênteses, da equação da continuidade. Então, a gente escreveu as considerações, trabalhou com a equação da continuidade, agora a gente vai para a equação de Navier-Stokes. Vou pegar aqui a equação de Navier-Stokes. A gente fazer as devidas considerações, tá? Eu vou começar aqui pela direção Z, porque todos os termos eu já sei, né, que vão ser anulados. Mas eu vou começar por ela, de baixo para cima. Então, escoamento em regime permanente. A gente viu que ρx era igual a zero e que W também era igual a zero. Não existe componente W. W é igual a zero. Aceleração da gravidade na direção Z também não existe. W é igual a zero. W é igual a zero. W é igual a zero. Então, dessa linha aqui, referente à direção Z, o que a gente tem é só que ρp, ρz, o gradiente de pressão nessa direção, vai ser zero. É a única relação que a gente obtém. Da direção Y, né, a gente tem que V, que é o componente da velocidade, é zero, então, automaticamente, todos esses termos aqui ficam sendo igual a zero. Ó, isso aqui veio direto da equação da continuidade. Eu vou até deixar isso mais destacado para vocês não perderem de vista. Existe componente da aceleração da gravidade em Y? Existe, tá? Então, não vou desprezar isso aqui. Vai existir gradiente de pressão em Y? A gente vai ver que esses dois termos aqui vão ser iguais, né? Por quê? Se esse componente V aqui, ele é igual a zero, né, em todos esses termos, então, ρp, ρy é igual a ρgy. É a equação geral da estática. A variação de pressão nesse fluido aqui na direção Y diz respeito à altura da coluna desse fluido, né, que vai ser bem pequeno. E para a direção X, que é a nossa direção de interesse, eu vou botar essa linha aqui de uma cor mais diferente, né? E aí a gente vem com a consideração de que esse escoamento ocorre em regime permanente, ele é completamente desenvolvido, né, aqui na direção X, então ρx é igual a zero, que a componente V da velocidade vale zero, que a gente obteve lá da equação da continuidade, e W também vale zero, porque não há escoamento do fluido nessa direção Z, que sai do plano da página. Perceba que, nesse caso, não existe orientação, né, da aceleração da gravidade com a direção X, porque a direção X é justamente essa direção do movimento do fluido, esse eixo aqui horizontal. Então, não existe aceleração da gravidade ao longo dessa direção, né? Corta ou não corta o termo de gradiente de pressão na direção X? Não cancela esse termo. Por quê? Porque ele fala justamente na questão, ó, o gradiente de pressão no escoamento é igual a tanto. Significa que existe, né, alguma força motriz, um gradiente de pressão, propriamente dito, que empurra esse fluido nessa direção X. Então, não posso cancelar esse termo aqui. Porém, né,
Esse daqui posso cancelar, porque o escoamento é completamente desenvolvido. E esse daqui eu posso cancelar, porque a gente falou que não há escoamento em Z. Então, perceba que dessa ruma de informação aí, a gente ficou simplesmente com, no final das nossas contas, O2U ou Y2 menos P rho X igual a zero. Perceba que U também era uma função de x, de y, de z e do tempo. Da mesma forma que V, né? Porém, também da mesma forma, né? E pelas mesmas razões, a gente vê que o U não varia com a direção x, não existe escoamento no eixo z e o escoamento ocorre em regime permanente. Então, U só é uma função de y. De tal maneira que eu não preciso trabalhar com derivada parcial, posso trabalhar com derivada total, aqui. Ah, professora, mas aqui tem uma derivada parcial ao longo de x. Tá certo, mas veja só, o gradiente de pressão no escoamento é igual a tanto. Então, essa quantidade daqui, ela é uma quantidade constante, tá? Não existe variação na pressão. Não existe um perfil de pressão ao longo do eixo x. Esse é o gradiente de pressão ao longo, no sentido do escoamento. Então, essa quantidade aqui, ela é constante. Estou saindo aqui dessa derivada segunda, né? A gente fica com du y dy mais uma constante C1 e integrando esta expressão, a gente obtém a equação genérica desse perfil de velocidades. O de y é essa seria a nossa equação genérica para esse perfil de velocidades, tá? E aí a gente vai aplicar as condições de contorno para poder obter o perfil, né, específico para as condições dadas na questão. Aí, quais são essas condições de contorno? Aquelas que a gente tinha elencado logo no começo, né? De que quando y é igual a zero, a velocidade do fluido ela é zero, porque a placa está parada. E quando y é igual a h, ou seja, a distância entre essas duas placas, a velocidade do fluido é igual à velocidade da placa que é puxada, que é 0,2. Então, quando y é igual a zero, isso aqui fica vezes zero, C1 vezes zero, mais C2. Então, a gente obtém a informação de que C2 é igual a zero.
Quando Y é igual a H, U é igual a Uzão, né? E aí, onde tem Y, a gente vai trabalhar com H. 2 vale 0. Então, U sobre H, opa, isso aqui era H ao quadrado, né? Isso, Y ao quadrado ali. Passei o H dividindo, tá? C1 é igual a sobre H menos P(x) vezes H sobre 2. Esse é o valor de C1. Pode substituir aqui nessa equação. Deixa eu ajeitar isso aqui que está muito mal pronto, meu amigo. Melhor. E aí eu vou substituir aqui a expressão para C1. C2 vale 0, né? Então, se ele pede para calcular a velocidade média nessa seção, então basta a gente entender que a vazão volumétrica é dada pela integral de U de Y, desse perfil de velocidades, vezes 1dA, que é a área através do qual o fluido escoa. Que área seria essa? Seria W dy. Por que W? Porque a gente pode considerar que esse plano aqui que a gente está tratando, ele se estende aqui ao longo dessa direção Z para fora do plano da página, né? Então, vazão volumétrica é velocidade vezes, quer dizer, velocidade escalar a área referente ao escoamento, né? Então, quando a gente integra esse perfil de velocidades, a gente trabalharia com o produto do perfil vezes essa área infinitesimal, W dy, e integraria isso aqui, desde y igual a 0 até y igual a h. Tudo certo, senhoras e senhores? Como você sabe que o escoamento é completamente desenvolvido? Hilder, assim, se o escoamento não estivesse completamente desenvolvido, ele tinha que te fornecer de que maneira que ocorre a formação da camada limite do fluido naquele escoamento. Então, quando ele considera que o escoamento é completamente desenvolvido, o que está acontecendo é que ele está te dizendo assim, olha, a camada limite, né, os efeitos viscosos já fizeram o que tinham que fazer, né, e você já tem uma camada limite desenvolvida. Então, isso daí permite, né, várias simplificações, obviamente, né, porque você deixa de ter que considerar uma variação, né, ao longo da direção do escoamento. E aí você tinha que ter uma equação para dizer como que essa camada limite se desenvolve e tudo mais. Então, geralmente, a gente considera que o escoamento esteja completamente desenvolvido.
Mais dúvidas, senhoras e senhores? Questões? Menino, mas tá quente, viu? Pelo amor de Deus. E parece que quando faz que vai chover, aí é que esquenta. Pela minha Nossa Senhora. Questão 3, lista 2B. Vamos lá. Lista 2B. Questão 2, questão 3. Ah, essa questão é tão boa. Não sei se vai dar para a gente resolver ela toda, mas eu dou o jeitão aí, tá? Na verdade, eu acho que eu já tenho essa questão resolvida aqui, e aí eu posso só... deixa eu ver aqui. Só um minuto. Deixa eu ver se nessa resolução aqui eu tenho ela... pronto. Olha que beleza. Eu não sei se os valores que estão aqui são os mesmos que estão lá na resolução, mas se não forem, a questão permanece a mesma, certo? Então, o que acontece nessa questão? Ele diz assim: o motor a jato, em uma bancada de testes, mostrado aí na figura, ele recebe ar a 20 graus Celsius em 1 atm na seção 1, em que a área 1 é de 0,5 metros quadrados, e a velocidade na seção 1, né, é 250 metros por segundo. A relação ar-combustível é de 1 para 30, certo? Então, para cada uma quantidade de combustível, você injeta nesse motor 30 vezes a quantidade de ar. Isso é feito, pessoal, para garantir que haja a combustão completa, certo? E aí ele informa, né, o ar que sai pela seção 2, em que a pressão é atmosférica, a temperatura mais alta, a velocidade é de 900 metros por segundo e a área 2 é de 0,4 metros quadrados. Calcule a força horizontal de reação na bancada de testes necessária para manter esse motor fixo, certo? Então, essa figura aqui, ela dá uma ideia aí do que acontece, né? Você tem uma entrada de ar, uma entradinha de combustível aqui nessa direção Y. Esse ar, ele entra com a velocidade de 250, mas sai com uma velocidade muito grande, de 900 metros por segundo, nessa direção do X positivo, tá? E ele quer que você calcule essa força horizontal aqui, Rx, necessária para manter ele fixo, tá? Então, a gente pode considerar que esse processo ocorra em regime permanente, porque não há variação das propriedades do fluido com o tempo, né? A gente vai precisar trabalhar em termos da conservação da massa nesse sistema, e a gente vai trabalhar com entradas e saídas uniformes, certo? Ou seja, um valor de velocidade único em uma dada seção, certo? Então, pelo teorema de transporte de Reynolds, para a gente trabalhar com essas forças, né, a gente vai trabalhar com a equação de conservação do momento linear. Então, a gente tem forças de campo, né, aqui ele está colocando em termos de forças externas, né, mas forças de campo gravitacional e campo, e forças de superfície ao longo dessa direção X, sendo igual a esse termo de taxa de variação do momento linear no volume de controle, mais o fluxo de momento através da superfície
de controle, tá? Aqui ela resolve por um jeito que eu geralmente não resolvo dessa forma. Mas eu vou pegar aqui a nossa equação do teorema de transporte de Reynolds. Deixa eu pegar aqui um lugar melhor para resolver. Equação de conservação do momento linear, né? Esse processo, como ela falou lá na questão, ocorre em regime permanente, então a gente pode desprezar esse termo, né? Obviamente, o nosso interesse é na direção x, que é a direção preferencial do movimento, né? Essa força de reação que está sendo colocada na questão, ela tá, vocês podem ver aí, apontando na direção do eixo x. Então, a gente consegue ver, ó, FBX, FSX, e a gente vai trabalhar com esses vetores velocidades referentes, né, ao fluxo líquido de momento nessa direção. Então, V1 e V2 na direção X. Tá? Aí a gente consegue ver que nessa direção X não existem forças de campo. Porque a componente gravitacional, ela está aí para a direção Y, né? Vou só colocar aqui na figura para deixar bem claro o que é X, o que é Y. Essa seria a nossa direção X. Então, a gente vai trabalhar com as forças de superfície sendo igual ao fluxo líquido de momento, né? Através da superfície de controle. As forças de superfície que a gente tem são aquelas referentes às pressões em cada uma das seções, né? P1A1, P2A2, e a força de reação, certo? Eu vou voltar aqui para o enunciado para a gente ver quais são os valores, né? Então, o motor recebe ele recebe ar a 1 atm e descarrega na pressão atmosférica também. Então, praticamente, não temos componentes de força superficial referentes à pressão, tá? Então, as forças de superfície, nesse caso, vão ser simplesmente relacionadas com essa força Rx. Tratar é a força Rx, que é essa força de reação. Aqui eu vou deixar ela como uma quantidade vetorial inicialmente. Como a gente considerou que os valores das velocidades eles eram uniformes nas seções, né? A gente vai trabalhar com... Opa! Os produtos escalares são valores, digamos assim, cheios, cada um. Esse primeiro
Professora, tem como esperar um pouco? Vou Seria gravar. o vetor V1. Eu levei um susto, pelo amor de Deus. Vai dar certo. Começou a travar ou deu tudo certo aí? Como é que estamos? Desculpa. Tá travando um pouco. Eu acho que quando ele me vê aqui olhando para a cara de vocês, aí ele diz assim: não, não vou mais travar, vai dar tudo certo. Essas coisas dessas internet, velho, assim, futuro. Então, vou voltar lá, tá? Tá dando para entender o que eu estou fazendo até agora, meu povo? Tá bom. Então, vou voltar lá. Não, não hesite em falar, viu, pessoal? É porque eu levei o susto, porque faz muito tempo que vocês não falam nada. Podem falar. Então, ó, continuando aqui o nosso trabalho, né? Então, eu vou deixar aqui descrito, né? Esse vetor V1, por quê? Porque a gente ainda não fez a substituição, ó, perceba, eu estou deixando aqui isso tudo como vetor, realmente, tá? Então, o vetor V1 carrega a informação da direção desse momento linear, tá? E o termo seguinte, ρ V1A1 para essa seção 1, né? Ele carrega o produto escalar. Então, eu posso trabalhar isso aqui como V1 a 1 cosseno de 180 graus. Por que 180 graus, professora? Porque, veja só, na seção 1, a gente tem a entrada do fluido, né? Mas a gente tem também a área que caracteriza a superfície de controle, e esse vetor, ele aponta sempre para fora da superfície de controle. Então, na seção 1, a gente está falando em formar um ângulo de 180 graus entre essas duas coisas, né? Graus entre essas duas coisas, e na seção 2, o ângulo seria de 0 graus, tá? Então, V1 vezes ρ V1 a 1 cosseno de 180 graus, mais V2, vou botar isso aqui. V2, ρ, V2, cosseno de 0 graus. Ah, professora, mas você não considerou o termo aqui referente à vazão máxima de combustível. Não, ainda não. Por quê? Perceba só, a entrada de combustível, ela está se relacionando com qual direção? Com a direção Y, não é isso? Então, o que ele está me perguntando na questão é relacionado com a força horizontal. Ele não está me perguntando, assim, a força vertical de reação. Então, eu vou trabalhar com o momento linear referente a quem causa o momento na direção X. Seção 1 e seção 2. Certo? Então, só para a gente deixar aqui bem descrito, né? Rx, na figura aí, ó, ele está apontando para a direção do x que a gente arbitrou como positivo. Então, eu vou deixar esse vetor, né, que representa essa força Rx, sendo positivo aqui. E1 aponta na direção do x positivo, então vou deixar isso também como sendo só E1, né? Esse cosseno de 180
faz com que esse termo tenha sinal negativo. E para a seção 2, né, V2 também aponta na direção do x positivo, então, também é positivo, e o cosseno de 0 graus é positivo. Ah, professora, eu não sei se dá para resolver essa questão desse jeito, não. Porque, olha só, a velocidade V1, eu vou colocar em negrita aqui tudo que a gente tem, tá? A velocidade V1, a gente tem, é 250 metros. A área 1, a gente tem também. Negrito. V2, a gente tem. A área 2, a gente tem também. Então, perceba que a gente teria tudo para resolver essa questão, né? Se o fluido que a gente estivesse tratando fosse um fluido incompressível. Porém, esse fluido não é incompressível, a gente está falando de ar. Então, eu tenho um valor de massa específica na seção 2 e um valor de massa específica para a seção 1. Uma alternativa para vocês determinarem quais seriam esses valores de massa específica na seção 1 e na seção 2 seria, como Nayane fez, considerar que o ar é um gás ideal, que ele está a 20 graus Celsius e 1 atm, um gás ideal a 20 graus Celsius e 1 atm, com tal massa molar, eu consigo calcular a massa específica dele, certo? Porém, uma outra forma de se fazer isso, de se resolver essa questão, é através, né, do uso da equação de conservação da massa. Por quê? A equação da conservação da massa diz para a gente, deixa eu pegar uma questão aqui mais em cima, só para, como diz o outro, roubar a equação. A equação da conservação da massa diz para a gente isso aqui, né? Que a taxa de variação da massa no volume de controle é igual ao fluxo líquido de massa através da superfície de controle. A gente já considerou que isso aqui ocorre em regime permanente, então a gente tem esse termo aqui como sendo igual a zero. O escoamento, né, em regime permanente. Então, o que isso aqui representa? Representa que a vazão mássica nas seções de entrada tem que ser igual à vazão mássica na seção de saída, porque a gente está falando de um fluido, de um escoamento em regime permanente, ok? Então, para a vazão mássica, a gente tem aí 3 termos. Eu não sei se vocês já estão mais traquejados nisso, mas eu acho que sim, a essa altura do campeonato, tá? Percebam que a gente tem duas seções de entrada. Então, a gente tem a vazão mássica de ar, mais a vazão mássica de combustível. Essa vazão mássica tem que ser igual à vazão mássica de saída. M ponto, saída. Certo? Aí, o que acontece? A gente sabe, ele coloca, a relação ar-combustível é de 1 para 30. Então, a vazão mássica de combustível é uma relação, informação que ele dá na questão. A vazão mássica de combustível, ela é... Ai, meu Deus. Ela tem uma relação 1 de combustível para 30 vezes de ar, né? Então, a vazão mássica de ar, ela é 30 vezes a vazão mássica de ar é 30 vezes a vazão mássica de combustível. E isso ocorre, pessoal, para garantir que, como é que se diz?
para garantir a combustão completa, tá? Com essa informação, né, a gente pode, deixa eu duplicar esse slide. Aí o que que acontece? A gente já sabe, né? Vazão máxima de ar é 30 vezes a vazão máxima de combustível. E a vazão máxima de ar, ela é dada pelo produto ρ1V1A1, né? Que a gente tinha falado no slide anterior. Cadê? ρ1V1A1. Representa justamente a vazão máxima de ar, certo? E aí, meu povo, o que que acontece? A massa específica do ar a 20 graus Celsius e 1 atm vale 1,23. Por que que isso aqui vai ser importante para a gente? Porque a gente sabe a velocidade de saída e a gente sabe qual que é a área de saída. Então, essas informações todas a gente tem como substituir nessa equação aqui. Então, a vazão máxima de ar, a gente já sabe, é ρ1V1A1. A vazão máxima de combustível, vou deixar isso aqui como estava. É esse termo aqui dividido por 20. 30, quer dizer, né? Isso aqui dividido por 30. E a vazão máxima de saída é ρ2, V2, 2. Então, com isso, a gente consegue calcular quem que é a massa específica da seção 2, que é a única informação que a gente não tem na equação aqui de conservação do momento linear. Certo? Então, só substituindo aqui os valores. kg por metro cúbico, vezes a velocidade V1, que é 250, vezes a área 1, que é 0,5, mais esse valor dividido por 30, a velocidade na seção 2 vale 900, e a área da seção 2 é 0,4. Então, com isso, você consegue calcular quem que é essa massa específica da seção 2, e aí você tem todos os termos aqui para calcular quem que é Rx. Tudo bem, meu povo? Dúvida sonada aí, Arthur? Era Arthur que tinha perguntado dessa questão? Tá bom? Vou colocar aí tudo no YouTube. Tá tudo certo, tudo bem, não sei o quê. E nos vemos na quinta-feira para uma aula de revisão, tá?